O corredor do Hospital São Lucas estava movimentado naquela manhã de terça-feira quando o Dr. Ricardo Mendes caminhou em direção ao posto de enfermagem com aquela expressão de sempre, como se o mundo inteiro devesse se curvar diante dele. Aos 45 anos, ele era considerado um dos melhores cardiologistas da cidade, e fazia questão de que todos soubessem disso. Suas roupas sempre impecáveis, cabelo perfeitamente alinhado e um relógio suíço que custava mais que o salário anual de muitos funcionários do hospital. Quando chegou ao balcão, seus olhos se fixaram em Carla Santos, uma enfermeira de 28 anos que estava organizando os prontuários médicos com o cuidado de sempre. Ela era conhecida por todos como uma das profissionais mais dedicadas do hospital, sempre chegando cedo, saindo tarde, e tratando cada paciente como se fosse da própria família. Mas para Dr. Ricardo, ela era apenas mais uma enfermeira, alguém que existia para cumprir suas ordens sem questionar. Naquela manhã, algo aparentemente simples mudaria tudo. Carla havia notado uma inconsistência na prescrição de medicamentos de um paciente idoso e, seguindo todos os protocolos de segurança que aprenderá na faculdade, decidiu conversar com o médico responsável. Com o prontuário nas mãos, ela se aproximou de Dr. Ricardo com todo o respeito e profissionalismo que sempre demonstrava. Doutor, desculpe incomodar, mas notei que a dosagem deste medicamento parece estar acima do recomendado para a idade e peso do paciente, disse ela, mostrando o documento e apontando para os números que havia conferido 3 vezes antes de se dirigir a ele. A reação do médico foi imediata e brutal. Ele parou o que estava fazendo, olhou para ela de cima a baixo com uma expressão de puro desdém e disse em voz alta, para que todos ouvissem: escuta aqui, enfermeirinha. Você não passou 8 anos estudando medicina como eu. Você não tem especialização em cardiologia como eu. Você é apenas uma enfermeira que mal terminou a faculdade. Não é seu trabalho questionar minhas prescrições. Seu trabalho é fazer exatamente o que eu mando, quando eu mando, sem perguntar nada. O silêncio que se instalou no corredor foi constrangedor. Outros funcionários pararam o que estavam fazendo, alguns pacientes que passavam diminuíram o passo, e Carla sentiu o rosto queimar de vergonha. Ela havia sido humilhada publicamente por tentar fazer exatamente aquilo que sua profissão e sua consciência exigiam, proteger a segurança do paciente. Doutor, eu só estava seguindo o protocolo de segurança, tentou explicar com a voz tremula, mas ele a cortou novamente. Protocolo? O protocolo aqui é simples, médico prescreve, enfermeira obedece. Se você não consegue entender isso, talvez devesse procurar outro emprego. Talvez como balconista de farmácia, onde seu conhecimento seria mais adequado. As palavras saíram como punhaladas, cada uma carregada de arrogância e desprezo. Carla pegou o prontuário de volta, assentiu com a cabeça e se afastou, sentindo os olhares de pena dos colegas e a sensação terrível de ter sido diminuída como ser humano. Mas a história não terminou ali. Quando Carla chegou em casa naquela noite, ainda conseguia ouvir as palavras cruéis ecoando em sua mente. Ela morava sozinha em um apartamento simples, tinha pago a própria faculdade trabalhando em 2 empregos, e escolhera a enfermagem porque realmente acreditava que podia fazer a diferença na vida das pessoas. Naquela noite, sozinha em seu quarto, ela tomou uma decisão que mudaria não apenas sua carreira, mas toda a sua vida. Em vez de se conformar com a humilhação, em vez de aceitar que enfermeira obedece e médico manda, ela decidiu que se tornaria médica. Não por vingança, mas para provar que competência e conhecimento não dependem de arrogância ou desprezo pelos outros. Ela se inscreveu no vestibular de medicina na Universidade Federal, sabendo que seria uma jornada difícil, mas determinada a mostrar que dedicação e inteligência superam preconceito e prepotência. Nos meses seguintes, Dr. Ricardo continuou com suas atitudes arrogantes,
humilhando não apenas Carla, mas outros enfermeiros e técnicos que ousavam questionar qualquer coisa. Ele havia criado um ambiente de medo no hospital, onde as pessoas preferiam ficar caladas a enfrentar sua ira. Carla, no entanto, continuou trabalhando com a mesma dedicação de sempre, mas agora com um objetivo claro em mente. Todas as noites, depois de um dia inteiro cuidando de pacientes, ela estudava para o vestibular. Fins de semana, feriados, não importava. Ela havia transformado sua dor em combustível para um sonho maior. E quando os resultados do vestibular saíram, 6 meses depois daquela humilhação pública, Carla descobriu que havia passado em primeiro lugar na Universidade Federal de Medicina. Mas o que Carla não sabia era que essa decisão mudaria não apenas sua vida, mas revelaria uma verdade que poucos descobrem sobre como a determinação pode transformar humilhação em poder real. Carla Santos nasceu e cresceu na periferia de São Paulo, filha de Dona Maria, uma costureira que trabalhava em casa, e seu João, um operário da construção civil que nunca faltou um dia de trabalho em 20 anos. Desde pequena, ela aprendeu o valor do esforço e da dignidade no trabalho. Sua mãe sempre dizia que não importava qual fosse a profissão, o importante era exercê-la com orgulho e competência. A família morava em uma casa simples de 2 quartos, onde Carla dividiu o espaço com 2 irmãos mais novos. Dinheiro sempre foi escasso, mas amor e apoio nunca faltaram. Quando Carla anunciou que queria ser enfermeira, seus pais ficaram orgulhosos. "Nossa filha vai cuidar de pessoas doentes", dizia Dona Maria para as vizinhas. Ela sempre foi assim, desde pequena, cuidando dos irmãos quando eles ficavam resfriados. Durante o ensino médio, Carla trabalhava meio período em uma lanchonete para ajudar em casa e juntar dinheiro para a faculdade. Ela via os colegas saindo para festas, comprando roupas novas, enquanto ela guardava cada centavo. Quando finalmente conseguiu entrar na faculdade de enfermagem, precisou trabalhar como auxiliar de limpeza no hospital durante a noite para pagar as mensalidades. Foram 4 anos de sono interrompido, de estudar nos intervalos do trabalho, de comer sanduíche no corredor porque não tinha dinheiro para o restaurante universitário. Mas ela nunca desistiu. Cada vez que se sentia cansada demais para continuar, lembrava-se do sacrifício dos pais e da responsabilidade que sentia em ser a primeira da família a ter uma profissão de nível superior. Quando se formou, Carla tinha não apenas o diploma, mas uma compreensão profunda de como funcionava um hospital. Ela conhecia cada setor, cada protocolo, cada desafio que os profissionais de saúde enfrentavam diariamente. Nos primeiros anos como enfermeira, ela se destacou pela competência técnica e pela capacidade de se comunicar tanto com médicos quanto com pacientes de uma forma que poucos conseguiam. Ela entendia a linguagem científica dos médicos, mas também sabia conversar com uma dona de casa assustada sobre a cirurgia do marido. Era essa versatilidade que a tornava especial, mas que Dr. Ricardo nunca conseguiu enxergar. Para ele, enfermeiros eram apenas executores de ordens, não profissionais com conhecimento e capacidade de análise crítica. A humilhação que sofreu naquele dia não foi a primeira e provavelmente não seria a última se ela não tomasse uma atitude. Carla já havia presenciado o Dr. Ricardo diminuir outros colegas, já havia visto bons profissionais pedirem transferência para outros setores só para não ter que lidar com ele. Mas havia algo em Carla que era diferente. Talvez fosse a lembrança de sua mãe costurando até tarde da noite para complementar a renda familiar, ou de seu pai voltando do trabalho coberto de cimento, mas nunca reclamando. Ela aprendeu desde cedo que dignidade não é algo que outros podem tirar de você, é algo que você escolhe manter, não importa as circunstâncias. Quando decidiu prestar vestibular para medicina, Carla sabia exatamente o que estava fazendo. Não era uma decisão impulsiva baseada apenas na raiva ou no desejo de vingança.
Era uma decisão estratégica de alguém que havia descoberto que tinha capacidade para mais e que não se contentaria em ser diminuída por ninguém. Ela continuou trabalhando como enfermeira durante todo o período de preparação para o vestibular, porque precisava do dinheiro e porque realmente amava cuidar dos pacientes. Mas agora cada plantão era também uma oportunidade de observar os médicos trabalhando, de entender melhor como eles pensavam, como tomavam decisões, quais eram seus pontos fortes e fracos. Durante os 6 anos de faculdade de medicina, Carla manteve uma rotina que impressionava a todos. Ela estudava com a disciplina de quem já havia passado por dificuldades maiores, participava de todas as atividades práticas possíveis e se destacava especialmente na área de cardiologia. Ironia do destino ou não, ela descobriu que tinha uma aptidão natural exatamente para a especialidade de Dr. Ricardo. Seus professores comentavam sobre sua capacidade de combinar conhecimento técnico profundo com uma sensibilidade humana que poucos médicos possuíam. Ela trata os pacientes como pessoas, não como casos clínicos, dizia o Dr. Fernando, um dos cardiologistas mais respeitados da universidade. E ao mesmo tempo, tem o conhecimento técnico de quem realmente se dedica aos estudos. Enquanto Carla permanecia ali, cercada pelos destroços de sua vida anterior como enfermeira, não podia imaginar que em poucos anos estaria de volta ao mesmo hospital, mas dessa vez com um título que mudaria completamente a dinâmica de poder entre ela e Dr. Ricardo. Durante os últimos anos de faculdade, Carla começou a notar mudanças interessantes no Hospital São Lucas. Dr. Ricardo, que sempre pareceu intocável em sua posição, começou a enfrentar alguns problemas. Primeiro foram as reclamações de pacientes sobre sua falta de paciência e empatia durante as consultas. Depois vieram os relatos de outros funcionários sobre seu comportamento autoritário e desrespeitoso. O hospital, que antes fechava os olhos para essas questões porque Dr. Ricardo era considerado tecnicamente competente, começou a perceber que sua atitude estava afetando a reputação da instituição. Carla soube disso através de colegas que ainda trabalhavam lá e que a mantinham informada sobre as novidades. Ele continuou o mesmo prepotente de sempre, contava a Liana, uma enfermeira que havia sido testemunha da humilhação de Carla anos antes. Mas agora a direção está prestando mais atenção nas queixas. Paralelamente, a carreira acadêmica de Carla estava decolando de uma forma que ela mesma não esperava. Durante a residência em cardiologia, ela publicou 3 artigos em revistas científicas importantes, participou de congressos internacionais e desenvolveu uma técnica inovadora para diagnóstico precoce de problemas cardíacos em pacientes idosos. Seu nome começou a circular nos meios médicos da cidade como uma promessa da nova geração de cardiologistas. O Dr. Fernando, que havia se tornado seu mentor, frequentemente comentava que em seus 30 anos de carreira, raramente havia visto alguém com tanto talento natural combinado com tanta dedicação. Carla tem algo que não se ensina na faculdade, ele dizia para os colegas. Ela entende não apenas a medicina, mas entende as pessoas. E isso faz toda a diferença. Durante esse período, Carla também soube que o Hospital São Lucas estava passando por uma reestruturação administrativa. A direção havia decidido criar o cargo de coordenadora de cardiologia, uma posição que supervisionaria todos os cardiologistas do hospital e seria responsável por implementar novos protocolos de atendimento e qualidade. Era exatamente o tipo de cargo que exigia não apenas competência técnica, mas também habilidade de liderança e capacidade de trabalhar bem com equipes multidisciplinares. Carla ouviu sobre essa oportunidade através do Dr. Fernando, que conhecia o diretor médico do hospital. Eles estão procurando alguém jovem, competente, com uma visão moderna da medicina, ele disse. Alguém que consiga unir técnica e humanidade. Você seria perfeita para essa posição.
A princípio, Carla hesitou. Voltar ao hospital onde havia sido humilhada não era exatamente o que ela tinha em mente para o início de sua carreira como médica. Ela tinha outras oportunidades, inclusive em hospitais mais prestigiosos da cidade. Mas havia algo simbólico em retornar ao lugar onde tudo começou, dessa vez não como uma enfermeira que deveria obedecer sem questionar, mas como uma médica qualificada e respeitada. Ela decidiu se candidatar para a vaga, não por vingança, mas porque realmente acreditava que poderia fazer a diferença na qualidade do atendimento aos pacientes. Durante o processo seletivo, ela impressionou a banca com seus conhecimentos técnicos, suas ideias inovadoras para melhorar os protocolos do hospital e, principalmente, com sua visão humanizada da medicina. Quando o resultado foi anunciado, Dr. Ricardo não conseguiu acreditar. A enfermeirinha que ele havia humilhado anos antes não apenas havia se tornado médica, mas agora seria sua chefe. A notícia se espalhou rapidamente pelo hospital, e as reações foram variadas. Alguns funcionários que se lembravam do episódio da humilhação ficaram genuinamente felizes pela reviravolta. Outros, especialmente aqueles que haviam sofrido com o comportamento autoritário de Dr. Ricardo ao longo dos anos, viam na chegada de Carla uma oportunidade de mudança. Dr. Ricardo, por sua vez, estava visivelmente incomodado, mas tentava manter a compostura profissional. Afinal, questionar a competência de sua nova chefe publicamente seria admitir que havia julgado mal suas capacidades anos antes. Se você está sendo tocado por esta história de transformação e superação, saiba que histórias como esta acontecem todos os dias ao nosso redor. Pessoas que são subestimadas, humilhadas ou diminuídas, mas que encontram força para se reinventar e mostrar seu verdadeiro valor. Inscreva-se em Histórias de Luz para acompanhar mais relatos inspiradores de pessoas que transformaram dor em propósito, humilhação em conquista. Voltemos agora para descobrir o que aconteceu quando Carla assumiu oficialmente sua nova posição no hospital. O que Carla descobriu nos dias seguintes foi que assumir uma posição de liderança sobre alguém que a havia humilhado seria um teste não apenas de sua competência profissional, mas de seu caráter como pessoa. Na primeira semana como coordenadora de cardiologia, Carla estabeleceu uma rotina de reuniões individuais com cada médico da equipe. Ela queria entender como cada um trabalhava, quais eram seus pontos fortes, suas dificuldades e suas sugestões para melhorar o atendimento aos pacientes. Quando chegou a vez de Dr. Ricardo, a tensão no ar era quase palpável. Ele entrou na sala de reuniões que agora era o escritório de Carla com uma postura defensiva, como se estivesse se preparando para uma batalha. Carla, no entanto, o recebeu com a mesma cortesia profissional que demonstrava com todos os outros. Bom dia, Dr. Ricardo. Obrigada por vir. Gostaria de conhecer melhor sua experiência aqui no hospital e suas ideias para o setor. Durante a conversa, ficou claro que Dr. Ricardo estava esperando algum tipo de revanche, alguma humilhação pública como retribuição pelo que havia feito anos antes. Mas Carla surpreendeu a todos, incluindo a si mesma, com sua abordagem genuinamente profissional. Ela reconheceu publicamente a experiência e competência técnica de Dr. Ricardo, elogiou alguns de seus procedimentos bem-sucedidos e até pediu sua opinião sobre protocolos específicos. Doutor, você tem 15 anos de experiência em cardiologia. Sua expertise é valiosa para a equipe, e gostaria que me ajudasse a implementar algumas melhorias nos nossos procedimentos. Dr. Ricardo, que estava preparado para o confronto, ficou visivelmente desconcertado com essa abordagem. No entanto, Carla também deixou claro que algumas coisas precisariam mudar. Durante uma reunião geral com toda a equipe multidisciplinar, ela apresentou novos protocolos de comunicação e trabalho em equipe. A partir de agora, todas as decisões médicas devem ser tomadas de forma colaborativa. Enfermeiros,
Técnicos e todos os profissionais envolvidos no cuidado do paciente têm o direito e o dever de questionar qualquer procedimento que considerem inadequado ou perigoso. Esta não é uma sugestão, é uma política obrigatória. Ela olhou diretamente para Dr. Ricardo ao falar essas palavras, mas sua voz manteve-se firme e profissional. A segurança do paciente está acima de qualquer ego pessoal ou hierarquia tradicional. As mudanças implementadas por Carla começaram a dar resultados rapidamente. A comunicação entre a equipe melhorou, os casos de erro médico diminuíram drasticamente, e a satisfação dos pacientes aumentou significativamente. Mais importante ainda, o ambiente de trabalho se tornou mais respeitoso e colaborativo. Enfermeiros que antes se sentiam intimidados para questionar prescrições inadequadas agora se sentiam seguros para falar. Dr. Ricardo, no entanto, estava tendo dificuldades para se adaptar ao novo ambiente. Ele havia construído sua carreira baseada em autoritarismo e hierarquia rígida, e agora precisava aprender a trabalhar de forma colaborativa. A verdadeira prova do novo sistema veio alguns meses depois, quando uma enfermeira questionou uma prescrição de Dr. Ricardo durante uma cirurgia. Seguindo os novos protocolos, ela expressou sua preocupação de forma respeitosa mas firme. Dr. Ricardo, por instinto, começou a reagir da forma autoritária de sempre, mas parou no meio da frase quando lembrou-se de onde estava e quem estava no comando. Carla, que estava supervisionando o procedimento, interveniu calmamente. Vamos verificar a prescrição juntos. Se há dúvida, é melhor ter certeza. A enfermeira estava correta, havia um erro na dosagem que poderia ter causado complicações sérias para o paciente. Dr. Ricardo teve que admitir o erro e agradecer pela correção. Esse episódio marcou uma mudança fundamental na dinâmica do hospital. Dr. Ricardo começou a perceber que sua nova chefe não estava interessada em humilhá-lo ou diminuí-lo, mas sim em criar um ambiente onde todos pudessem trabalhar com dignidade e eficiência. Carla, por sua vez, estava descobrindo que a verdadeira satisfação não vinha de ver Dr. Ricardo sendo humilhado, mas de ver toda a equipe trabalhando melhor, os pacientes sendo mais bem cuidados, e o hospital se tornando um lugar mais humano e eficiente. Ela estava usando sua posição de poder não para vingança pessoal, mas para criar mudanças positivas que beneficiavam a todos. Mas Carla ainda não estava preparada para o momento em que Dr. Ricardo viria até ela, de forma completamente inesperada, para uma conversa que mudaria a percepção de ambos sobre aquele episódio que havia marcado suas vidas anos antes. Era uma sexta-feira chuvosa quando o Dr. Ricardo bateu na porta do escritório de Carla no final do expediente. Ela estava terminando de revisar alguns relatórios quando ouviu a batida hesitante. Entre, disse ela, sem levantar os olhos dos documentos. Quando viu quem era, ficou surpresa. Dr. Ricardo nunca havia procurado conversar com ela fora das reuniões obrigatórias, e sua postura era diferente do usual. Ele não estava com aquela arrogância característica, mas parecia genuinamente desconfortável, como alguém que estava prestes a fazer algo muito difícil. Doutora Carla, você tem alguns minutos? Gostaria de conversar com a senhora sobre algo pessoal. Carla o convidou para sentar e esperou. Dr. Ricardo ficou em silêncio por alguns momentos, olhando para as próprias mãos, claramente lutando para encontrar as palavras certas. Finalmente, ele levantou os olhos e disse: "Eu preciso falar sobre aquele dia, há alguns anos, quando a senhora ainda era enfermeira aqui. O dia em que eu a tratei de forma terrível na frente de todos." Carla sentiu o coração acelerar. Era a primeira vez que ele mencionava diretamente aquele episódio desde que ela havia assumido a coordenação. "Doutor, isso foi há muito tempo", começou ela, mas ele a interrompeu gentilmente. "Por favor, me deixe terminar. Preciso dizer isso.
Doutor. Ricardo respirou fundo antes de continuar. Naquele dia, quando a senhora questionou minha prescrição, a senhora estava certa. Eu verifiquei depois, com raiva, esperando provar que estava correto, mas descobri que realmente havia um erro na dosagem. Um erro que poderia ter sido muito perigoso para o paciente. Carla se lembrava perfeitamente daquela prescrição, do paciente idoso, de como havia conferido os números várias vezes antes de se dirigir a ele. A senhora estava fazendo exatamente o que um bom profissional deve fazer, proteger o paciente. E eu, em vez de agradecer, a humilhei publicamente. Sua voz estava ficando mais baixa, carregada de arrependimento genuíno. Mas a parte mais difícil de admitir, continuou o Dr. Ricardo, é que aquilo não foi um momento isolado. Eu tratei muitos profissionais da mesma forma ao longo dos anos. Enfermeiros, técnicos, residentes. Eu criei um ambiente de medo onde as pessoas preferiam ficar caladas a arriscar minha ira. E quantos erros não foram corrigidos por causa disso? Quantos pacientes podem ter sofrido porque eu impedia que minha equipe fizesse exatamente o que a senhora fez naquele dia? As palavras saíam com dificuldade, como se cada uma pesasse toneladas. Carla percebeu que este não era um pedido de desculpas superficial ou estratégico, mas uma reflexão profunda de alguém que havia entendido o impacto real de suas ações. Quando soube que a senhora havia se tornado médica, e depois cardiologista, e agora minha coordenadora, minha primeira reação foi de raiva e humilhação, admitiu ele. Como uma simples enfermeira havia conseguido chegar tão longe? Mas depois de trabalhar sob sua liderança esses meses, eu entendo. A senhora sempre foi uma profissional excepcional. Eu que estava cego demais para enxergar. Doutor. Ricardo fez uma pausa, como se estivesse reunindo coragem para o que viria a seguir. E agora, vendo como a senhora transformou este setor, como os pacientes estão sendo mais bem cuidados, como a equipe trabalha melhor, eu percebo que a senhora não apenas se tornou uma médica competente. A senhora se tornou o tipo de líder que eu nunca consegui ser. O momento mais surpreendente veio quando o Dr. Ricardo se levantou e disse: Doutora Carla, eu gostaria de pedir não apenas suas desculpas pelo que fiz naquele dia, mas também sua ajuda. Eu tenho 45 anos, 15 de carreira, e percebo que preciso aprender a ser um médico melhor, um colega melhor, uma pessoa melhor. A senhora poderia me ensinar como fazer isso? Era a primeira vez em sua carreira que Dr. Ricardo admitia publicamente que precisava aprender algo com alguém, especialmente com alguém que ele havia considerado inferior. Carla olhou para ele por um longo momento, vendo não um médico arrogante que a havia humilhado, mas um ser humano que estava genuinamente tentando mudar. O que aconteceu depois dessa conversa mostraria como a verdadeira vingança às vezes vem disfarçada de compaixão, e como o poder real não está em humilhar quem nos humilhou, mas em transformar humilhação em oportunidade de crescimento para todos os envolvidos. A conversa naquela sexta-feira chuvosa mudou completamente a dinâmica entre Carla e Dr. Ricardo, mas também teve um impacto muito maior do que qualquer um deles poderia imaginar. Carla aceitou o pedido de Dr. Ricardo e desenvolveu um programa de mentoria personalizado para ele, focado não apenas em habilidades técnicas, mas principalmente em liderança compassiva e trabalho em equipe. Era irônico e poético ao mesmo tempo. A enfermeira que ele havia humilhado agora estava voluntariamente o ajudando a se tornar um profissional melhor. Doutor Ricardo, por sua vez, abraçou o processo com uma humildade que surpreendeu a todos que o conheciam há anos. As mudanças em Dr. Ricardo foram gradualmente se tornando visíveis para toda a equipe. Ele começou a cumprimentar enfermeiros pelos corredores, a pedir opiniões antes de tomar decisões importantes, e até mesmo a admitir quando não sabia algo ou quando havia cometido um erro.
A transformação não foi fácil nem imediata, mas era genuína. Outros médicos do hospital, inicialmente céticos, começaram a notar que trabalhar com o Dr. Ricardo havia se tornado mais fácil e produtivo. Não sei o que a doutora Carla fez com ele, comentava Dr. Santos, um colega cirurgião, mas Ricardo está irreconhecível. No bom sentido. O mais impressionante foi o impacto nos funcionários que haviam sofrido com o comportamento anterior de Dr. Ricardo. Ana, a enfermeira que havia presenciado a humilhação de Carla anos antes, foi uma das primeiras a notar a mudança. No início eu pensei que fosse fingimento, ela contou para Carla durante uma pausa para café. Mas tem sido consistente há meses. Ontem ele me agradeceu por ter notado um detalhe importante no pós-operatório de um paciente. O Dr. Ricardo de antes teria dito que era minha obrigação. Outros funcionários começaram a compartilhar experiências similares, e o clima de trabalho no setor de cardiologia se tornou notavelmente mais harmonioso. A história da transformação de Dr. Ricardo começou a se espalhar pelo hospital, e depois para outros hospitais da cidade. Colegas de outras instituições procuravam Carla para entender como ela havia conseguido domesticar um dos médicos mais difíceis da cidade. Mas Carla sempre corrigia essa percepção: eu não domestiquei ninguém. Dr. Ricardo escolheu mudar, e eu apenas ofereci suporte para essa mudança. A verdadeira força sempre veio dele. Essa resposta, por si só, demonstrava o tipo de liderança que Carla havia desenvolvido, uma que reconhece e fortalece o melhor nas pessoas, em vez de diminuí-las. O impacto mais significativo, no entanto, foi na qualidade do atendimento aos pacientes. Com uma equipe mais coesa e comunicativa, os resultados clínicos melhoraram drasticamente. O setor de cardiologia do Hospital São Lucas começou a ser reconhecido como um dos melhores da região, não apenas pela competência técnica, mas pela qualidade humana do atendimento. Pacientes frequentemente elogiavam não apenas o tratamento médico, mas o carinho e atenção que recebiam de toda a equipe. Parece que todos aqui realmente se importam com o que fazem, comentou Dona Teresa, uma paciente de 70 anos que havia passado por uma cirurgia cardíaca complexa. Histórias de transformação e segunda chance continuam a nos inspirar todos os dias. No canal Histórias de Luz, compartilhamos relatos reais de pessoas que escolheram a compaixão em vez da vingança, o crescimento em vez do ressentimento. Se essa história tocou seu coração, inscreva-se para acompanhar mais narrativas que mostram como o perdão e a liderança compassiva podem transformar não apenas indivíduos, mas comunidades inteiras. A jornada de Carla e Dr. Ricardo estava apenas começando, e o que aconteceu a seguir surpreenderia até mesmo aqueles que acreditavam em segundas chances. 6 meses depois daquela conversa transformadora, algo inesperado aconteceu que selaria definitivamente a mudança na relação entre os dois colegas e provaria que a verdadeira vingança às vezes é ajudar alguém a se tornar a melhor versão de si mesmo. O momento que selou definitivamente a transformação da relação entre Carla e Dr. Ricardo chegou durante um congresso nacional de cardiologia, onde ambos foram convidados a apresentar um trabalho conjunto sobre os novos protocolos implementados no Hospital São Lucas. Era a primeira vez que Dr. Ricardo participaria de uma apresentação onde não seria o protagonista principal, mas um colaborador em pé de igualdade. Para alguém que havia passado a carreira inteira sendo o centro das atenções médicas, isso representava um teste final de sua mudança genuína. Durante a apresentação, Carla falou sobre os aspectos técnicos e administrativos das mudanças implementadas, enquanto o Dr. Ricardo foi responsável por apresentar os resultados clínicos e o impacto na satisfação dos pacientes. Mas o momento mais surpreendente veio quando chegou a hora das perguntas da plateia. Um médico da audiência, conhecido por suas opiniões conservadoras sobre hierarquia médica, questionou: Dr. Ricardo,
Como o senhor avalia trabalhar sob a coordenação de alguém que anteriormente era sua subordinada? Não é desconfortável ter que seguir protocolos estabelecidos por uma ex-enfermeira? O silêncio no auditório foi completo. Todos esperavam a resposta de Dr. Ricardo, sabendo que aquela pergunta tocava no cerne de toda a transformação que havia acontecido. Dr. Ricardo se levantou, olhou diretamente para o colega que havia feito a pergunta, e sua resposta surpreendeu até mesmo Carla. Doutor, sua pergunta revela exatamente o tipo de pensamento que quase destruiu minha carreira e prejudicou inúmeros pacientes ao longo dos anos. A doutora Carla nunca foi minha subordinada. Ela sempre foi uma profissional competente que eu, na minha arrogância, me recusei a reconhecer. Trabalhar sob sua liderança não é desconfortável, é um privilégio. Ela me ensinou que verdadeira competência médica não tem nada a ver com títulos ou hierarquia, mas com dedicação ao cuidado do paciente e respeito pelos colegas. Dr. Ricardo fez uma pausa e continuou, sua voz ganhando força. Há alguns anos, eu humilhei publicamente a doutora Carla quando ela, cumprindo seu dever profissional, questionou uma prescrição minha que estava incorreta. Meu ego quase custou a vida de um paciente. Hoje, graças à liderança dela, nosso setor funciona de forma que erros como esse são prevenidos porque todos se sentem seguros para questionar, para colaborar, para colocar o bem-estar do paciente acima de qualquer vaidade pessoal. A plateia estava visivelmente impactada pela honestidade e vulnerabilidade de sua resposta. Mas o momento mais tocante veio quando o Dr. Ricardo se virou para Carla e disse: Doutora Carla, gostaria de usar esta oportunidade para agradecer publicamente por me dar uma segunda chance que eu não merecia, e por me ensinar que a verdadeira força de um médico não está em impor respeito através do medo, mas em conquistá-lo através da competência e da compaixão. A plateia irrompeu em aplausos espontâneos, e muitos colegas se aproximaram depois da apresentação para entender melhor como essa transformação havia acontecido. Nos meses seguintes, Dr. Ricardo se tornou um dos maiores defensores do modelo de liderança colaborativa que Carla havia implementado. Ele começou a dar palestras em outros hospitais sobre a importância do respeito mútuo entre profissionais de saúde e sobre como o ego médico pode prejudicar o atendimento aos pacientes. Fui um péssimo colega por anos, ele dizia nessas palestras. Mas aprendi que nunca é tarde para mudar, especialmente quando temos líderes que acreditam no nosso potencial de crescimento. A vingança de Carla estava completa, mas não da forma que Anione poderia ter imaginado. Em vez de humilhar Dr. Ricardo publicamente como ele havia feito com ela, em vez de usar sua posição de poder para diminuí-lo ou prejudicar sua carreira, ela havia escolhido um caminho muito mais poderoso, ela o havia transformado. Ela havia pego o médico arrogante e insensível que a havia humilhado e o havia ajudado a se tornar um profissional respeitado, respeitoso e eficiente. Era uma vingança que beneficiava não apenas a ela, mas a Dr. Ricardo, a equipe do hospital, aos pacientes, e até mesmo a medicina como um todo. O relacionamento entre eles evoluiu para uma parceria profissional genuína, baseada em respeito mútuo e objetivos compartilhados. Dr. Ricardo se tornou um dos colaboradores mais valiosos de Carla, e ela, por sua vez, continuou sendo uma mentora generosa que via potencial onde outros viam apenas problemas. Juntos, eles criaram um modelo de trabalho em equipe que seria replicado em hospitais por todo o país, provando que a melhor vingança às vezes é transformar seu algoz em seu maior aliado. 3 anos depois de assumir a coordenação do setor de cardiologia, Carla havia se estabelecido como uma das líderes médicas mais respeitadas da cidade. Sua abordagem compassiva mais firme, sua capacidade de combinar excelência técnica com sensibilidade humana, e principalmente sua habilidade de transformar conflitos em oportunidades de crescimento, fizeram dela uma referência em liderança hospitalar. Outros hospitais começaram a copiar seus métodos,
Universidades a convidavam para dar aulas sobre gestão de equipes médicas, e revistas especializadas publicavam artigos sobre o modelo São Lucas de trabalho colaborativo em medicina. Mas para Carla, as conquistas profissionais eram apenas parte de uma satisfação muito maior. Ela havia descoberto que sua verdadeira vocação não era apenas ser uma boa médica, mas ser uma líder que conseguia tirar o melhor das pessoas ao seu redor. Cada dia no hospital lhe trazia a confirmação de que havia escolhido o caminho certo quando decidiu não se vingar de Dr. Ricardo, mas sim ajudá-lo a mudar. Ela via os resultados dessa escolha em cada interação respeitosa entre médicos e enfermeiros, em cada erro prevenido porque alguém se sentiu seguro para questionar, em cada paciente que recebia cuidado não apenas tecnicamente competente, mas também humanamente compassivo. A relação com o Dr. Ricardo havia se tornado um dos aspectos mais gratificantes de seu trabalho. Eles desenvolveram uma parceria que muitos colegas invejavam. Ele trazia experiência de anos de prática médica, ela trazia inovação e visão estratégica, ele havia aprendido a ser um mentor paciente, ela continuava sendo uma líder inspiradora. Juntos, eles criaram um ambiente onde jovens médicos e estudantes de medicina queriam trabalhar e aprender. É aqui que eu gostaria de fazer minha residência, comentou um estudante durante uma visita ao hospital. Vocês parecem realmente se importar uns com os outros, não apenas com os pacientes. Carla também descobriu que sua jornada pessoal de transformação havia mudado fundamentalmente sua perspectiva sobre poder e liderança. Ela aprendeu que a verdadeira força não vem de diminuir outros, mas de elevá-los, que o respeito genuíno não pode ser imposto através do medo, mas deve ser conquistado através da competência e da integridade, e que as melhores oportunidades de crescimento às vezes vêm disfarçadas de conflitos e desafios. Eu sou grata àquele dia terrível, ela confessou para Ana durante uma conversa informal. Sem aquela humilhação, eu nunca teria descoberto que tinha força para me reinventar completamente. Sua vida pessoal também havia prosperado de formas inesperadas. Durante os anos de faculdade e residência, ela havia sacrificado relacionamentos e vida social em prol de seus estudos. Mas agora, estabelecida em sua carreira e confiante em sua identidade profissional, ela havia encontrado espaço para relacionamentos genuínos e hobbies que lhe davam prazer. Ela começou a tocar violão novamente, hobby que havia abandonado desde a adolescência, e estava namorando o Dr. Felipe, um pediatra que admirava sua dedicação e liderança. Você não mudou apenas um hospital, ele lhe disse certa vez. Você mudou a forma como eu penso sobre medicina e sobre trabalhar com pessoas. Mais importante ainda, Carla havia encontrado uma forma de honrar suas origens humildes sem se envergonhar delas. Ela criou um programa de bolsas para filhos de funcionários do hospital que quisessem estudar medicina ou enfermagem, lembrando-se sempre de sua própria jornada de trabalhar durante a faculdade para pagar os estudos. Todo mundo merece uma oportunidade de mostrar seu potencial, ela dizia aos beneficiários do programa. Às vezes só precisamos de alguém que acredite em nós quando nem nós mesmos acreditamos. Carla havia se tornado exatamente o tipo de líder que ela gostaria de ter tido quando era uma jovem enfermeira tentando fazer o melhor trabalho possível, competente, respeitosa, inspiradora e compassiva. Ela havia transformado uma humilhação em combustível para uma jornada de crescimento que beneficiou não apenas a ela, mas centenas de pessoas ao seu redor. O impacto da transformação liderada por Carla estendeu-se muito além das paredes do Hospital São Lucas e criou ondas de mudança que alcançaram toda a comunidade médica da região. 5 anos depois do episódio que mudou tudo, o modelo São Lucas havia sido implementado em mais de 20 hospitais em 3 estados diferentes. Universidades de medicina incluíram estudos de caso sobre liderança colaborativa em seus currículos, usando especificamente a história de Carla e Dr. Ricardo como exemplo de como conflitos profissionais podem ser transformados em oportunidades de crescimento mútuo.
Dr. Ricardo, que alguns anos antes era conhecido por sua arrogância e tratamento desrespeitoso com a equipe, havia se tornado um dos palestrantes mais procurados em congressos médicos sobre humanização da medicina. Ele desenvolveu um curso chamado Do Ego à Empatia, uma jornada de transformação médica, onde compartilhava abertamente sua experiência de mudança e ensinava outros médicos a reconhecer e corrigir comportamentos autoritários. Minha história prova que é possível mudar, não importa há quanto tempo você vem agindo de forma errada, ele dizia para plateias lotadas. Mas é preciso humildade para aceitar que você precisa de ajuda, e sorte para encontrar alguém disposto a oferecê-la. O mais impressionante foi o impacto na nova geração de profissionais de saúde. Jovens médicos e enfermeiros que passaram pelo Hospital São Lucas durante esse período levaram consigo uma visão completamente diferente sobre trabalho em equipe e respeito mútuo. Eles se tornaram embaixadores dessa nova cultura em outros hospitais onde foram trabalhar, criando um efeito multiplicador que se espalhou por todo o sistema de saúde regional. Aprendi no São Lucas que medicina é uma arte coletiva, comentou o doutor. Ana Paula, uma jovem cardiologista que fez residência sob supervisão de Carla. Não é sobre mostrar o quanto você sabe, mas sobre como você usa o que sabe para cuidar melhor das pessoas. A história de Carla e Dr. Ricardo também inspirou mudanças em políticas institucionais. Vários hospitais começaram a implementar programas de mentoria reversa, onde profissionais mais experientes são orientados por colegas mais jovens sobre novas técnicas e abordagens. Conselhos de medicina começaram a incluir treinamentos obrigatórios sobre comunicação respeitosa e trabalho em equipe. A medicina está finalmente evoluindo de uma profissão baseada em hierarquia rígida para uma baseada em colaboração inteligente, observou o Dr. Marta, diretora regional do Conselho de Medicina. Pacientes e familiares também notaram a diferença. O Hospital São Lucas passou a receber elogios constantes não apenas pela qualidade técnica do atendimento, mas pela forma carinhosa e respeitosa como pacientes eram tratados por toda a equipe. Minha mãe ficou internada lá por 2 semanas, contou Dona Rosa durante uma entrevista para um jornal local. Desde o médico até a pessoa da limpeza, todos tratavam ela como se fosse da família. Você sente que eles realmente se importam. Esses depoimentos se multiplicaram, e o hospital se tornou referência não apenas em tratamento médico, mas em atendimento humanizado. O aspecto mais tocante do impacto duradouro foi a influência na vida pessoal dos envolvidos. Funcionários que testemunharam a transformação de Dr. Ricardo começaram a aplicar os mesmos princípios de segunda chance e crescimento em suas próprias famílias e relacionamentos. Se o Dr. Ricardo conseguiu mudar tanto, eu também posso trabalhar nos meus defeitos, refletiu Carlos, um técnico de enfermagem que havia sofrido com o comportamento anterior do médico. Essa mentalidade de crescimento e possibilidade de mudança se espalhou como um vírus positivo por toda a instituição. Carla, observando todo esse impacto, frequentemente se maravilhava com como uma decisão pessoal de não buscar vingança havia criado um movimento muito maior que ela. Às vezes me pergunto o que teria acontecido se eu tivesse escolhido humilhar Dr. Ricardo quando tive a chance, ela disse durante uma entrevista para uma revista médica. Provavelmente teria sentido uma satisfação momentânea, mas teria perdido a oportunidade de criar algo muito mais poderoso, um exemplo de que transformação real é possível quando escolhemos ver potencial em vez de defeitos nas pessoas. 10 anos depois daquela manhã de terça-feira em que tudo começou, a história de Carla Santos e Dr. Ricardo Mendes havia se tornado mais do que um caso isolado de transformação pessoal. Ela havia se tornado um símbolo poderoso de como a verdadeira liderança pode transformar não apenas indivíduos, mas culturas inteiras. O legado de sua jornada podia ser visto em cada hospital que implementou políticas de comunicação respeitosa,
Em cada médico jovem que aprendeu que competência técnica deve andar lado a lado com humildade e colaboração, e em cada paciente que recebeu cuidado mais humanizado porque profissionais aprenderam a trabalhar em harmonia. Dr. Ricardo, agora aos 55 anos, havia se tornado um exemplo vivo de que mudança profunda é possível em qualquer idade. Seu livro A Enfermeira que me ensinou a ser médico havia vendido mais de 100.000 cópias e inspirado transformações similares em hospitais por todo o país. Carla me deu o presente mais precioso que alguém pode dar a outro ser humano, ele escreveu na dedicatória do livro. Ela me deu uma segunda chance de ser quem eu sempre poderia ter sido, mas estava cego demais para enxergar. O livro se tornou leitura obrigatória em várias faculdades de medicina, e Dr. Ricardo frequentemente recebia cartas de estudantes e profissionais agradecendo por sua honestidade em admitir erros e mostrar que mudança é possível. Carla, por sua vez, havia expandido sua influência muito além do ambiente hospitalar. Ela se tornou consultora em liderança para organizações de saúde, desenvolveu um instituto de pesquisa sobre humanização da medicina, e criou uma fundação que oferecia bolsas de estudo para jovens de famílias de baixa renda interessados em carreiras na área de saúde. Cada pessoa que conseguimos educar e inspirar multiplica o impacto positivo, ela dizia durante as cerimônias de entrega de bolsas. Estamos plantando sementes de mudança que crescerão por gerações. O aspecto mais significativo do legado foi como a história influenciou a percepção pública sobre vingança e perdão. A narrativa de Carla provou que a resposta mais poderosa à humilhação não é a retaliação, mas a transformação. Sua escolha de ajudar em vez de prejudicar, de construir em vez de destruir, de elevar em vez de diminuir, criou um modelo que muitas pessoas começaram a seguir em suas próprias vidas. A história da doutora Carla me fez repensar como eu lido com pessoas que me magoaram, comentou Maria, uma professora que assistiu a uma palestra sobre o caso. Talvez a verdadeira força esteja em ajudar alguém a se tornar melhor, não em fazê-lo pagar pelo que fez. Em universidades de todo o país, a história de Carla e Dr. Ricardo passou a ser estudada não apenas em cursos de medicina, mas em disciplinas de psicologia, administração e ética. Professores usavam o caso para ilustrar conceitos sobre liderança transformacional, inteligência emocional e o poder da segunda chance. Este caso prova que liderança real não é sobre exercer poder sobre outros, mas sobre despertar o melhor potencial das pessoas, explicava Dr. Fernando, o antigo mentor de Carla, que agora ensinava sobre o caso em sua própria universidade. O impacto mais profundo, talvez, foi na própria cultura médica brasileira. A história contribuiu para uma mudança gradual mais significativa na forma como profissionais de saúde se relacionam entre si. Hierarquias rígidas começaram a dar lugar a estruturas mais colaborativas, autoritarismo médico passou a ser visto como antiquado e contraproducente, e o respeito mútuo entre todas as categorias profissionais se tornou não apenas desejável, mas essencial para hospitais que queriam ser considerados modernos e eficientes. Quando jornalistas perguntavam a Carla sobre o segredo de seu sucesso, ela sempre voltava ao mesmo ponto fundamental: eu aprendi que quando você é humilhado, tem duas escolhas. Pode carregar aquela dor como um fardo que te diminui, ou pode usá-la como combustível para se tornar maior do que imaginava ser possível. Mais importante ainda, pode escolher quebrar o ciclo de humilhação transformando quem te feriu em alguém melhor. Era essa filosofia que havia transformado uma manhã terrível em um catalisador para mudanças que beneficiaram milhares de pessoas. Anos depois, quando Carla caminhava pelos corredores do Hospital São Lucas, agora como diretora médica geral, ela frequentemente passava pelo mesmo posto de enfermagem onde tudo havia começado. Às vezes encontrava Dr. Ricardo lá, conversando respeitosamente com a equipe de enfermagem, paciente e atencioso, quase irreconhecível da pessoa arrogante que havia sido. Nesses momentos, ela sorria,
sabendo que havia escolhido o caminho certo, provando que às vezes a melhor vingança é viver bem e ajudar outros a viverem melhor também. Histórias de superação que mostram que a vida tem sua própria justiça continuam a nos inspirar e ensinar sobre o poder da transformação. No canal Histórias de Luz, compartilhamos relatos reais de pessoas que escolheram elevar em vez de diminuir, construir em vez de destruir, transformar em vez de retaliar. Se esta história tocou seu coração e fez você refletir sobre suas próprias escolhas quando enfrenta adversidades, inscreva-se para acompanhar mais narrativas que provam que a verdadeira força vem da capacidade de transformar dor em propósito, humilhação em crescimento, e conflito em oportunidade de mudança positiva. Esta foi mais uma história de luz.